salserização é uma reação, né, de reabsorção óssea esperada. Ela vai acontecer, ela tem que ser controlada, né? E ela repercute no nível ósseo, obviamente também repercute no nível gengival, né? É claro que isso é uma pitada de instabilidade no sistema, né? Eu sei que vai acontecer, mas até quando vai acontecer? Será que ela vai paralisar, né? Geralmente ela acontece aí no primeiro ano 1 ou 2 milímetros, 2 até demais. Depois ela acontece, ela vai progredindo, né? Ao longo do tempo, 0,2, 0,1 milímetros ao ano. Então, é algo que é controlável, mas é algo que nos dá uma pitada de instabilidade no nosso sistema. E o planejamento, para que você vai controlar, né, que essa salserização, que essa perda óssea periimplantar seja controlada? Obviamente, a primeira coisa é um planejamento, né, bem feito do teu implante. Um implante instalado na região onde permita, né, uma quantidade óssea periimplantar é suficiente, técnicas de manejo gengival, de enxertia, para ganhar principalmente volume de tecido gengival. A gente sabe que isso hoje é importante para a manutenção do tecido ósseo periimplantar, né? Não é apenas ganhar osso, mas também ganhar em volume de gengiva queratinizado com enxertos gengivais, né? Isso é importante também, tem que ser colocado no nosso planejamento. Então vamos lá. Fato, outro fato. A crista óssea se distancia da base protética nos implantes de hexágono externo, também nos implantes de hexágono interno e alguns conimórficos pode acontecer, mas é clássico e foi primeiramente observado nos implantes de hexágono externo. Isso é o fato, né? Qual que é o resultado? O resultado é a reabsorção óssea periimplantar, ou seja, a salserização. Então o fato é que você instala esse implante a nível ósseo, mas uma vez que você começa a trabalhar proteticamente com esse implante, né, mesmo quando você colocou, se você colocar um cicatrizador, deixar aquele cicatrizador ali sem uma coroa, 2, 3 meses, a salserização vai acontecer, né? Então não é questão de ter uma prótese com carga, não. O próprio cicatrizador já denota o início da salserização. Então você instala o implante a nível ósseo, mas ele não vai permanecer, aquele nível ósseo não vai permanecer igual, né, no mesmo nível da plataforma do implante, dos implantes de hexágono externo. Vai ter o quê? Um distanciamento da crista óssea da base protética do teu implante, a gente vê claramente na radiografia. Como resultado, né, a reabsorção óssea periimplantar e a salserização. E isso vai causar o quê? Implicações clínicas, como, por exemplo, a gente viu nos casos que a gente viu acima, instabilidade estética gengival, né? Do nível gengival e da formação ou não da papila interdental, que é importante para a sua estética, né? Então esse é o segundo fato importante quando a gente está lidando com implantes de hexágono externo, né? Ah, mas então não vou usar implantes de hexágono externo. Calma, não é isso, né? O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: é um fato, é um problema, ele existe. Você consegue controlá-lo? Você consegue indicar casos onde isso não vai ser tão importante assim, né? Então, tudo isso tem que ser colocado. É mais um assunto, mais um tópico que tem que ser colocado à mesa na hora de indicar os nossos implantes, né? Tem colegas, por exemplo, né, que a gente discute, né, em mesas de discussão, que não utilizam implantes de hexágono externo de maneira alguma, né? Isso é coisa do passado e tudo mais, né? Tiveram formação, por exemplo, na Europa, né? Na Europa não se utiliza mesmo mais, nos Estados Unidos também não se utiliza mais, mas no Brasil a gente utiliza, as empresas vendem, por esse motivo a gente tem que falar, né? A gente não pode descartar completamente, eles estão aí no mercado, as pessoas estão utilizando e o nosso objetivo é informar as pessoas, né, sobre o que elas vão utilizar, sobre o que elas vão escolher. Hipóteses da salserização. Então essa salserização acontece, nós temos hipóteses que nós já vimos, né, as hipóteses das causas da salserização, né? Primeira hipótese que a gente disse é essa concentração de tensões na crista óssea. Essa seria, né, uma das hipóteses que ajudaria a entender, a responder à questão da salserização. Talvez essas tensões não sejam o componente principal, o componente causador da salserização, da perda óssea, mas com certeza é um componente que pode exacerbar essa perda óssea.
né? Se você não tiver o controle dessas tensões, né, ao redor do teu implante, tiver uma sobrecarga do teu implante, por exemplo, implantes que sofrem, né, com contatos prematuros, interferentes, você nitidamente vê uma perda óssea periimplantar, pode ver, né, uma perda óssea periimplantar muito exagerada em um período de tempo muito curto, até sem ausência de infecção. Então você nota, nossa, perdeu o osso ao redor desse implante, o que aconteceu? Você sonda, né, tá aquele epitélio juncional super longo, mas não tem infecção, não tem pus, o que aconteceu? Provavelmente uma sobrecarga desse sistema, né? Devido ao quê? Devido à concentração de tensões na região de crista óssea. Nós já explicamos isso nas questões biomecânicas, né? A segunda hipótese, aquela mais plausível, é o que a gente disse. É a busca do próprio organismo por um espaço biológico. Ora, o organismo não vai aceitar que você estabeleça o teu nível protético e o nível da crista óssea, né? Isso no tecido periodontal é inviável para o organismo, isso denotaria uma inflamação perene, no tecido periimplantar também. Então seria a busca, né, de um espaço biológico. Isso é uma pergunta, né? Alguns autores dizem que sim, outros dizem que não, há ainda discussões a esse tópico, mas realmente é uma hipótese bem plausível. E a terceira hipótese, aquela que também, né, não seria a causa principal, mas também seria uma causa coadjuvante, é a própria instabilidade dos componentes protéticos. Como você tem componentes protéticos que são, de certa forma, instáveis sobre a plataforma do implante, essas pequenas instabilidades, o fato de você tirar e colocar os componentes protéticos várias vezes, pilares de cimentação, depois provas, isso causaria essa perturbação periimplantar que ajudaria a aumentar um pouco a salserização, a perda óssea periimplantar. Então você teria três fatos, né, que estariam aí, dois fatos mecânicos e um fato biológico, que estariam agindo de forma sinérgica, né, para reabsorção, para remodelação, né, óssea periimplantar. Você quer reduzir, você quer controlar essa perda, você tem que controlar esses três fatos. Você tem que controlar as cargas oblíquas no teu implante, você tem que controlar também o que? A instabilidade dos componentes protéticos. Você não pode deixar que eles afrouxem, você não pode deixar que eles, caso uma coroa afrouxe, reaperte rapidamente, oriente o paciente quanto a isso, né? Então, são fatos, né? São resultados, são situações que vão se somar e vão ajudar, né, a contribuir, vamos dizer assim, para uma coisa negativa, que é a perda óssea periimplantar, que é tão característica dos nossos implantes de hexágono externo. Esse caso interessante, esse caso eu até postei no meu Instagram, né? Depois de 12 anos, o paciente regressou. Fiz essa coroa 12 ou 13 anos, alguma coisa assim, né? Logo que eu cheguei, né, aqui em Vitória, né, que eu cheguei dos Estados Unidos, fiz um curso, uma residência de implantes, né, da The Ohio State University, né, fiz meu mestrado, meu doutorado, fui estudar, né, fui me graduar. Quando a gente chegou, a gente faz alguns casos, né, para colegas e tudo mais, no consultório de colega, um ajuda, outro não ajuda, né? A gente sempre tem pessoas que nos ajudam e nos ajudaram muito. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram na minha carreira, né? Eu não nasci professor da UPS, eu não nasci com conhecimento, a gente vai agregando isso ao longo do tempo. Eu sou muito grato a essas pessoas, isso aí, a gratidão é algo importante na nossa vida. Nesse caso, o paciente apareceu para manutenção. Na verdade, o que ele queria? Ele queria tratar os dentes do lado, e a coroa do implante dele ficou mais clara do que os dentes. Você já vê uma resina aqui já infiltrada, né? Bastante, essa aqui também, uma resina grande. Hoje em dia, né, o pessoal já esfrega as mãos, fala assim, é faceta, vamos botar faceta em tudo. Bom, eu não vou entrar nessa celeuma, não. Mas o mais importante é que essa coroa foi instalada 12 anos atrás, um implante HE 4.1, aquele implante bem clássico, né? E ela foi mantida em posição durante os 12 anos. Nunca foi removida, nunca afrouxou, nunca soltou, o paciente nunca teve problema, né? E o resultado que a gente vê é esse tecido gengival aqui. Olha que estética aceitável do tecido gengival. Olha que saúde do tecido gengival. Claro que o paciente tem um perfil gengival, né, vamos dizer assim, favorável,
né? Mas olha só, a coroa foi removida, que o paciente queria trocá-la, né? A gente começou os tratamentos, até para a gente reconhecer o implante. Está aqui o implante de hexágono externo, né? A gente viu a coroa. Então olha aqui o condicionamento gengival, olha a cor dessa gengiva, não há inflamação nenhuma. A pior coisa que eu posso ter feito, provavelmente, foi ter tirado essa coroa, né? Mas ele quer fazer outra, não tem jeito. Então, olha a manutenção depois de 12 anos dessas papilas, desse tecido gengival. Então, o implante foi instalado na região adequada, a coroa foi colocada. A coroa é um lateral, né? Um incisivo lateral, ou seja, ele é uma prótese que sofre pouca carga oclusal, quase nenhuma, né? Só provavelmente uma prótese mais estética, de função estética, sem função oclusal, de carga oclusal muito grande. É uma prótese que foi instalada, ela não foi removida, não foi removida a tempo nenhum. Provavelmente o laboratório trabalhou muito bem, fez uma coroa muito bem fundida, uma coroa tipo UCLA, né? Então o que a gente nota é que após 12 anos, houve essa ulcerização? Houve. Mas ela foi muito pequena. O tecido ósseo se manteve ao redor desse implante de forma muito estável, né? Mas também tudo, olha só, olha o ápice desse implante quadradão, né? Implante bem cilíndrico. Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de implante, principalmente para maxila, assim, né? Que é um osso mais macio. Então, note que mesmo com todos os problemas que a gente poderia esperar, né? Afrouxamento de parafuso, perda óssea, né, da região cervical, a salserização. Note que a estabilidade gengival e óssea ao longo do tempo mostra que é um caso bem sucedido. Agora, várias coisas se somaram para que esse caso fosse bem sucedido. Obviamente, esteticamente, hoje, não está aceitável para os nossos padrões de hoje em dia, né? Nós vamos mexer, nós vamos trabalhar. Quizá eu possa apresentar esse caso a vocês à frente, né? Uma vez terminado, né? Depende do que o paciente vai querer fazer também, nunca sabe, né? Mas é importante que a gente se encontra com esse tipo de caso antigo nosso, que a gente possa dizer, nossa, olha só que interessante, né? Então, o implante se portou muito bem, a prótese se portou muito bem, tecido ósseo e gengival se portaram e se mantiveram muito bem após 12 anos em serviço inalterados. É isso? Muito interessante. Então, incisivo lateral, com cargas baixas, né? A posição correta da instalação do implante. O implante está instalado de forma precisa, ou seja, ele está com tecido ósseo ao redor dele, né? A espessura do implante é correta, foi instalado uma espessura correta, né? 4.1 para esse caso. A profundidade do implante está correta, a posição tridimensional do implante foi perfeitamente, né, estudada e executada, né? Então, isso daí, né, é importante. Então, como eu disse, nós vamos ver na nossa aula de planejamento qual é essa posição ideal para o implante ser instalado, né? Isso faz a diferença. Obviamente, se esse implante tivesse vestibularizado, se esse implante tivesse mais colado aqui na raiz do central ou na raiz ali do canino, né, se esse implante tivesse mais aprofundado, mais apical, nada disso aqui teria acontecido, né? E a terceira coisa, 12 anos de estabilidade protética. A coroa ficou em posição 12 anos, sem afrouxar, né, sem soltar e sem ser mexida. Talvez esse tenha sido, né, nenhum protesista meteu a mão aí e tirou, segundo a paciente, né? A pessoa só colocou, nunca mais ninguém tirou. Então talvez esse seja, né, um grande trunfo também, não ficar perturbando, né, a estabilidade periimplantar demais, não, né? Eu me lembro que antigamente, né, como eu falei, eu sou velho já, né? Antigamente, o padrão de manutenção dos implantes era todo ano vir tirar a coroa, limpar a coroa, né? Botava até ali, tem gente que botava ali soluções antimicrobianas dentro do implante, depois fechava e tudo mais. Hoje em dia a gente sabe que se o implante se mantiver estável, você não tira mais essa coroa. Para quê? Para você não perturbar mais, né, esse equilíbrio periimplantar. No máximo, aí, se você quiser dar um reaperto nesse parafuso, mas sem remover essa coroa, pelo amor de Deus, se não houver motivo nenhum para isso. Okay? Então essa é a manutenção que a gente dá hoje, essas próteses.